Bom dia, alunos que me ama, que me adora, que não tão me ama assim. Eu sou a professora Chayane, vamos para mais uma aula de história e hoje nós iremos abordar sobre a Revolução Russa. Então hoje nós iremos abordar sobre a Revolução Russa. Eu sempre começo as minhas aulas, seja qualquer conteúdo, falando para vocês a importância do tempo, do espaço, de sempre contextualizar esse tempo e espaço. Então, nós iremos falar sobre a Revolução Russa. Qual que é o tempo? Quando que aconteceu isso? Em 1917. E o espaço, logicamente, foi na Rússia. A Rússia está localizada ao leste da Europa e ao norte da Ásia. Por isso que nós denominamos de Euroásia, porque ela faz parte dos dois continentes, tanto da Europa quanto da Ásia. É o maior país do mundo em extensão territorial. A língua oficial é o russo e a moeda é o rublo. Chayane, então uma dúvida aqui. A Revolução Russa ocorreu no mesmo período da Primeira Guerra Mundial, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial? Sim. A Primeira Guerra Mundial se refere a 1914 a 1918 e a Revolução Russa eclodiu em 1917. E a entrada da Rússia foi um dos fatores que contribuíram para esse processo revolucionário. Para entendermos a Revolução Russa, é necessário voltarmos um pouco, para conhecer a Rússia antes desse processo revolucionário. Então, como que era a Rússia antes desse processo revolucionário? Na Rússia, o regime político era a monarquia absolutista e todo o poder se concentrava nas mãos do czar. O que era um czar? O czar é um soberano tido como eleito por Deus e, além disso, ele tinha um título de chefe do exército. Então, desde 1613, ou seja, século XVII, o Império Russo era governado pelos czares da dinastia Romanov. Então, na Rússia, o poder estava centralizado na figura dos czares. O czar tinha um poder absoluto. Ele nomeava, demitia ministros conforme a sua vontade. Ele decidia tudo em nome da nação. Tinha enormes privilégios, contava também com o apoio da nobreza, do clero. Se nós fôssemos fazer uma pirâmide social, no topo estaria o czar e a sua família, mais abaixo a nobreza, seguida do clero, e na base da pirâmide estava a maioria da população, que eram os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos que viviam em péssimas condições. Então aqui nós já conseguimos visualizar as desigualdades sociais na Rússia. Enquanto a maioria da população vivia em péssimas condições, aquele grupo privilegiado só tinha mais privilégio. Então essas desigualdades sociais contribuíram muito para esse processo revolucionário. A maior parte da população na Rússia, 80%, vivia no campo. Os trabalhadores rurais, eles pagavam pesados impostos, ganhavam baixos salários e cumpriam jornadas extensas de trabalho. Além disso, eram, em sua maioria, analfabetos, eram os principais atingidos por doenças e pela fome, que era bem constante naquele período na Rússia. Professora, mas os trabalhadores rurais, os camponeses, eles aceitavam pacificamente esse sistema opressor? Não, eles promoviam várias revoltas contra essa opressão, porém eles eram vencidos, eles lutavam por bastante tempo, mas ao final eles eram vencidos pelo exército czarista. Então essa desigualdade social, onde a maioria da população viviam em péssimas condições, isto irá contribuir para a eclosão da Revolução Russa. Esse é um fator social. Agora nós vamos entrar na questão da modernização. A Rússia recebia inúmeras críticas, principalmente do clero e da nobreza, sobre o atraso econômico da Rússia. Enquanto os outros países estavam bastante acelerados nesse processo de modernização e industrialização, a Rússia estava num atraso. Vamos pensar que a Revolução Industrial ocorreu no século XVIII. A Rússia não conseguiu acompanhar
o mesmo desempenho das outras nações. E isso era uma crítica constante da nobreza e do clero acerca desse atraso econômico na Rússia. Então, a modernização na Rússia ocorria em passos lentos. Somente na segunda metade do século XIX, o Império Russo iniciou seu processo de industrialização. E isso contribuiu para a migração dos camponeses para a cidade. Ou seja, a população que vivia no campo começou a migrar para as cidades em busca de uma vida melhor, em busca de uma qualidade de vida melhor. Contudo, nas áreas urbanas, os operários, viviam também em péssimas condições. Não eram bem remunerados, eles eram proibidos de organizar greves, sindicatos. Neste contexto, diferentes grupos da sociedade questionavam o czarismo, questionavam essa opressão exercida pelo czar e começaram a se organizar para exigir mudanças. E isso vai facilitar a entrada de ideias socialistas nos meios operários e também pelos intelectuais da Rússia. Esse sistema opressor, na figura do czar, vai facilitar, vai florescer as ideias socialistas na Rússia. E o que seriam então essas ideias socialistas? Essas ideias socialistas provêm do socialismo. O socialismo é um sistema político-econômico baseado na igualdade. Ele surge no século XVIII como forma de repensar o sistema vigente, que no caso aqui é o capitalismo. Então, o socialismo contrapõe-se ao capitalismo. E os dois principais formuladores desse socialismo científico eram Karl Marx e Friedrich Engels. Para esses pensadores, o motor da história é a luta de classes. Sempre na humanidade existiu essa divisão de classes entre os opressores e os oprimidos. E nesse contexto aqui, essa divisão se dá entre a burguesia e o proletariado. Assim, ambos também incentivavam os trabalhadores do mundo inteiro a se unir e se organizar por meio de sindicatos, partidos, para lutar pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Então, juntando todos os fatores levantados até aqui, a Rússia era um país com muitas desigualdades sociais. O poder estava centralizado nas mãos do czar. A maioria da população vivendo em péssimas condições. Tinha também um atraso econômico. Floresceu também as ideias socialistas. E essa junção desses fatores vão contribuir para a eclosão da Revolução Russa em 1917. Além disso, além desses fatores sociais, políticos, econômicos, a Rússia enfrentava uma crise militar. Entre 1904 e 1905, ela se envolve em um conflito contra o Japão por disputas territoriais e acaba perdendo esse conflito. E seu exército sai bastante desacreditado e mesmo assim a Rússia decide entrar na Primeira Guerra Mundial. Então aqui temos uma panela de pressão, prestes a explodir, e ela explode. E aí ocorre a Revolução Russa em 1917. Então, nesse primeiro momento, eu simplesmente contextualizei para vocês o momento anterior a essa revolução. Na próxima aula, vamos adentrar na Revolução Russa, nos principais acontecimentos dessa revolução. Qualquer coisa, estou no privado, é só me perguntar. Tenha um ótimo dia.